Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, dia 19 de junho de 2022. Eu me chamo Josiane Ramos Ferreira, sou psicóloga e psicanalista e hoje o nosso tema é envelhecimento. Tem muita coisa boa para a gente conversar aqui sobre o envelhecer. Um tema que muitas vezes é carregado de preconceito, carregado de dúvida se envelhecer é bom ou não é bom. Isso tudo depende muito da gente, de como a gente lida com o nosso envelhecimento, de como a gente elabora os lutos do nosso corpo, da nossa história, como a gente carrega as lembranças, as memórias, como a gente carrega a nossa integração na vida, como a gente lida com cada situação da nossa vida. Envelhecer é amadurecer e é sempre ter acesso a novas coisas, às novas possibilidades. É um tempo muito enriquecedor. Muitas pessoas produzem muito na velhice. É bonito isso de ver. Então, nós vamos conversar sobre isso, né? A melhor idade, que alguns discordam de acharem que não é a melhor idade, mas é esse nome que se dá hoje. Mas a gente pode olhar com esse olhar de melhor mesmo. Tudo depende da gente. Tem uma beleza no envelhecimento, né? A gente está fazendo vários lutos, como a vida toda a gente faz. A gente elabora lutos durante a vida do nosso corpo, né? Das nossas mudanças emocionais. E isso é necessário. A gente perde coisas, ganha outras coisas. Então, é um processo riquíssimo a vida como um todo, né? E no envelhecimento há algo muito presente, que é o pensamento sobre a morte. As pessoas, quando estão mais próximos aí do envelhecimento, mais próximos da maturidade, mais próximos da idade média, vamos dizer assim, de vida, que tanto aqui no Brasil como no mundo como um todo, a gente tem uma média de vida, né? Então, ao aproximar dessa média, então começam a surgir algumas angústias maiores com relação à morte, mas tudo depende também de como a gente lida com isso. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre o olhar do Winnicott, que é esse autor que nós estamos estudando nessa série de vídeos sobre a natureza humana, que hoje encerra esses vídeos desse ciclo da natureza humana. E começamos lá no nascimento e estamos aqui no envelhecimento e no morrer. E é interessante isso porque a vida, ela é esse espaço, né? Do nascimento até a morte. E antes da gente nascer, havia um não ser, uma não existência. E o Winnicott vai falar sobre isso, então vamos lá. Em Natureza Humana, que é um livro dele, né, ele tenta juntar esses dois momentos extremos do existir humano. Ele refere ao início do amadurecimento, dizendo da não integração, a gente vem ao mundo não integrado e antes da gente nascer, existe o que ele chama da solidão essencial, que é o que a gente vem com ela, né? A solidão. Então a gente está num nada antes, a gente vem para o mundo com essa solidão essencial e a partir daí a gente vai formando, né? Construindo uma integração e formando um eu. Só um parêntese, gente, a gente ouve muito nas questões espirituais e a maioria das teologias, desses olhares, né, para a espiritualidade, diz que nós viemos do pó, não é? Nós viemos do pó da terra. Em psicologia, em psicanálise, a gente veio também da água. O nosso psiquismo veio da água. Por quê? A gente vem daquele ambiente primeiro que é dentro da barriga da mãe. Então a gente veio do pó e a gente psiquicamente veio da água. Isso é muito interessante, né? E o Winnicott diz assim, qual é o estado do indivíduo quando ele emerge do não ser, antes de nascer? Qual é o estado fundamental ao qual todo ser humano, não importa a sua idade ou suas experiências pessoais, teria de retornar se desejasse começar tudo de novo? A sua resposta
é tão simples quanto inesperada. Se fosse recomeçar, o indivíduo teria que retornar ao estado da solidão essencial, pois no princípio, então, a esse lugar da solidão essencial. O indivíduo, ele só sabe de sua solidão essencial quando pela experiência do primeiro despertar, né, daquele início da vida. A experiência do primeiro despertar dá ao indivíduo a ideia de que existe um estado de não estar vivo, cheio de paz, que poderia ser pacificamente alcançada por meio de uma regressão extrema. E ele diz também o seguinte, com uma nova resposta surpreendente. O que há depois de tudo isso, psiquicamente falando, né, gente? Não espiritualmente falando. Porque espiritualmente cada um tem a sua crença, cada um tem a sua fé, né, do que acontece depois da morte. Mas psiquicamente falando, a gente retorna, segundo ele, né, ao mesmo estado inicial, ao estado dessa solidão essencial. Muito do que é dito e sentido acerca da morte refere-se, na verdade, ao estado anterior a estar vivo, no qual o estar sozinho é um fato e a dependência ainda se encontra muito longe de ser descoberta, a dependência, né, do outro. Então, esse estado, né, de paz anterior ao viver é o mesmo de depois de morrer. Por isso que ele fala de que a morte é voltar à origem. Continuando aqui com vocês, o amadurecimento no seu todo, ele fica como caracterizado então como um retorno à origem, como um movimento circular que volta do lugar onde começou. A vida, então, ela está nesse espaço, né, entre o nascer e o morrer, com um não viver antes e um estado de voltar a essa solidão essencial lá no final da vida. Ele não deixa dúvidas, o estado anterior, né, da solidão essencial, que é o que a gente vem com a solidão essencial. O estado anterior a essa solidão essencial é um estado de não estar vivo, né? Que é onde a gente retorna. A vida humana consiste, então, no intervalo entre esses dois estados de não estar vivo. O primeiro dos dois, a partir do qual emerge o estar vivo, que é o nascimento, e este dá colorido às ideias que as pessoas costumam ter sobre, ele chama segunda morte. Mas espera aí, segunda morte, né? Há um nada antes do começo e um nada depois do fim. A vida se constitui do intervalo entre esses dois nadas, mas a vida não reina plena como um acontecimento imune a esses dois nadas. A vida atravessa, então, de ponta a ponta. Cada um tem sua história, cada um tem a sua forma de lidar com a vida, né? E no envelhecimento, nós estamos lidando com tudo isso. E tendo possibilidades do novo, tendo possibilidade de construir mais ainda da nossa história. Estamos vivos, isso é muito importante. Ele escreveu algo muito bonito na aba interna de um caderno que ele começou a escrever sua autobiografia, cujo título seria Nada Menos que Tudo. Aí, numa das páginas, né, ali na aba interna, na verdade, do livro, encontra-se um fragmento dos 4 quartetos de Eliot. O que chamamos começo é frequentemente o fim. E chegar a um fim é chegar a um começo. O fim é de onde começamos. É uma beleza, é uma poesia isso, né? Então, eu gostaria de deixar aqui essa reflexão, que nós estamos entre
esses dois lugares do não estar vivo no psiquismo, e que a gente pode realizar coisas, a gente pode acreditar no nosso potencial, a gente pode arriscar e a gente pode ter na velhice o momento mais produtivo da nossa vida, depende da gente. Então, pessoal, espero ter contribuído aí com vocês um pouquinho nesse tema da velhice e que vocês possam refletir um pouquinho, pensar um pouquinho no que, na idade que vocês estão, vocês podem contribuir. Contribuir consigo mesmo, contribuir com a família, contribuir com o próximo. Quanta coisa boa, quanto conselho, quanta sabedoria há na velhice. O processo de integração acontecendo chega naquele ponto, como o Winnicott diz, quero estar bem vivo na hora da minha morte. É uma experiência de integração e de ter sentido que viveu a vida e se sente realizado, como muitas pessoas falam, cumpri minha missão aqui na Terra, já estou pronto para ir. Olha que maravilha isso, aquele sentimento de plenitude. E com a fé ainda, e com a espiritualidade, isso ajuda ainda muito mais. Eu creio assim. Então, pessoal, estou aqui à disposição. Quem quiser participar dos grupos de estudo de Winnicott, dá um toquinho. Eu explico para vocês como é que funciona. Um beijão, boa semana. E meu número é 997461390. Pode me mandar um oizinho, um recadinho aí, um áudio, uma mensagem que eu respondo para vocês. Tá bom? Um abração, até mais e ótima semana.